Bom dia a todos. Em alguns eventos que a gente tem participado, além da palestra do Dr. Saulo, essa é uma das mais esperadas, né, Dr. Saulo? O que pode, o que não pode. Está esperando mais alguém? Pode? O professor? Então, meu nome é Ronaldo Orlando, sou procurador federal há um bom tempo, bastante tempo na carreira. Isso traz vantagens e desvantagens, mas eu acho que a sabedoria, né, da carreira, né? Estava conversando com a colega aqui, a gente tem uma vivência, uma visão mais ampla da evolução, né, da legislação. É uma matéria que eu atuo há um tempo, bastante tempo, questão de disciplinar, e aí envolve também a questão disciplinar, a questão de pessoal. Quando eu entrei na carreira na década de 90, era um assunto pouco discutido. Na década de 90, quando eu entrei, uma das primeiras atuações que eu tive foi na atuação disciplinar de um órgão grande na área de pesquisa. E a gente era muito carente. Alô? Alô? Tá. O Saulo acabou com a bateria do microfone. Tá vendo como é que é? Então, quando eu iniciei na carreira, a gente era muito carente de orientações na área de pessoal, não existia CGU, as orientações vinham do antigo Ministério do Planejamento, Secretaria de Administração Federal, SAF, até DASP. Então, DASP é bastante tempo. Eu estudei pela Constituição antiga, então você já, né? Eu comecei cedo na carreira. Eu costumo brincar que eu trabalhei na área nuclear, então eu estou conservado, eu estou com 75, mas estou conservado por causa da radiação. A gente brinca, né? Trabalhei 20 anos na área nuclear. Pois é. Então, a gente se ressentia muito de orientações, não existia CGU, a gente tinha orientações da SAF, do DASP, e a gente teve que vencer várias barreiras. Na época não se falava em conflito de interesses, não se falava em lei de inovação, né? Então, trabalhar em cima do que a gente tinha naquela época era muito difícil. Hoje as ferramentas estão muito mais disponíveis, vocês vão ver aí, a questão de conflito de interesses. Hoje, a CGU está muito estruturada, né? A CGU está muito estruturada. Hoje você tem manual de processo administrativo disciplinar, você tem manual de entendimentos sobre conflito de interesses. Então, hoje, nós temos várias ferramentas para poder verificar as questões envolvendo conflito de interesses, atuação do servidor público, direitos, deveres. É uma coisa que está mais flexível, né? A atuação da AGU junto com a PGF, nesse assunto também, ele rendeu frutos, né? Essa aproximação foi muito salutar. Eu costumo dizer que o manual que saiu recentemente foi em 2023, só? 2024? Nós estamos em 25 já, né? O tempo passa muito rápido. Ele trouxe uma luz muito grande, é um primeiro manual que foi feito junto da Câmara Permanente da AGU com a CGU, né? Isso trouxe bastante luz. Estava até conversando com a doutora Ludmila no itinerário aqui do hotel para cá, de um caso real que nós tivemos na UFMG, né? Que era questão de sociedade, de professor, que era sócio de uma empresa e tal, e ele, de repente, ele saiu da empresa, deixou uma empresa promissora de tecnologia super avançada para os alunos, que ele criou uma empresa junto com os alunos, uma spin-off acadêmica lá na UFMG, e ele era uma pessoa muito correta, e ele queria fazer tudo direitinho. Não, eu não quero ter problema, né? Eu não quero ter problemas na minha carreira, não quero que falem, tal. Ele simplesmente abriu mão da empresa, hoje a empresa é tocada pelos alunos, por conta de conflitos de interesses. E o manual, que nós vamos chegar lá no final, apresentando o manual para vocês,
ele trouxe a solução para isso, né? Então, apesar da legislação de pessoal a gente achar que ela é a mais fechada, se a gente for comparar o que está envolvido aqui na lei de inovação, a gente falou, por exemplo, de recursos financeiros, né? A lei 4.320, não sei o que, amarra, conta única e tal, isso está sendo superado, né? Vocês viram os colegas falando de ferramentas que estão superando esses obstáculos. Na questão de licitações, né? Então, sempre falava assim, por que as amarras, né? Uma vez eu conversei com um pesquisador, acho que foi o Gesil, né, que era do Fortec, e ele falava, olha, é a 4.320, a 812 e a 8.666, na época ele falava, né? Que eram os obstáculos, né? Então, a gente vê que foi debatido aqui sobre a questão de recursos, a questão da licitação, e a que horas vamos falar da questão de pessoal, né? Aí o pesquisador fala assim, eu posso, o que eu não posso fazer, eu posso ser sócio de empresa, em que circunstância, eu sou sócio de uma empresa, essa empresa pode receber o licenciamento de uma tecnologia, né? Então nós vamos tentar trazer respostas para isso aqui. Vamos lá. Então, esse aqui é um resumo, né? A gente vai falar da legislação, das possibilidades, atuação empreendedora e a situação de conflito de interesses. Então, como nós estamos falando basicamente aqui de universidades, a gente tem que trazer aqui um panorama, né? Eu acho que a gente tem que nivelar o auditório, a gente tem pesquisadores, tem gestores, tem alunos, tem pessoal de fundação, então a gente tenta trazer os elementos básicos aqui. Aqui a gente tem o regime de trabalho da carreira do magistério superior, né? A gente tem ali as possibilidades, e o famoso regime de dedicação exclusiva, né? Que é muito debatido. O professor de dedicação exclusiva pode, não pode? Então, a gente vai tentar avançar nesses pontos. Aqui são as possibilidades, todas as possibilidades que nós temos aqui na mesma lei, né? As possibilidades de exceção à dedicação exclusiva. Então, a gente vê cargo comissionado, retribuição e comissão julgadora, bolsa, várias modalidades de bolsa, direitos autorais, né, de propriedade intelectual, outras bolsas aqui embaixo, retribuição palestras, JEC, né, a retribuição de encargo de concurso, tem as limitações, a participação, os limites horários, e aqui, tudo isso aqui são os incisos da lei, né, que Olha eu dando pitaco já, né? O que é interessante dessas exceções de regime de dedicação exclusiva e que interessa a questão de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, vamos lá. Quando o pesquisador tem uma tecnologia da instituição licenciada, ele é o criador, o inventor, né? Consta lá na patente que ele é o inventor. É interessante falar que, por exemplo, ele pode receber, se essa tecnologia for explorada, licenciada para a empresa, ele pode receber até 1/3 disso. Né? Até 1/3. Isso é normalmente definido na política de inovação. Então, isso é uma exceção ao regime de dedicação exclusiva. Isso tem dúvida ainda, viu, gente? Tem gente que pergunta, né, se esse valor de 1/3 não tem que bater, se ele pode receber. Né? Outra questão, bolsa, né, ele não está no teto. Né? Inclusive, não está no teto. A bolsa está no teto, mas não, ele pode receber que não está quebrando o DE. Né? Direitos autorais, ali o que eu falei agora, né? Está no artigo que fala direitos autorais, direito de propriedade intelectual, ganhos econômicos de projetos de inovação, que é justamente esse 1/3. Né? A questão de recebimento de retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica, autorizada pela instituição. Isso é o docente de dedicação exclusiva, que, por exemplo, é chamado por uma empresa para prestar um serviço específico naquela empresa. Né? Ele vai ser remunerado por isso, não vai ser por bolsa, vai ser por RT, né? Mas isso também não é uma quebra do regime de dedicação exclusiva. Então, essas questões foram inseridas na lei da carreira do magistério federal, superior federal, pela Lei 13.243 de 2016, que é aquela lei que eu disse ontem, que alterou 9 leis, inclusive a lei de inovação, e alterou isso aqui também. Né? Bem pertinente a
a intervenção da Ludmila já foi antecipando as dúvidas, né? Já facilitou a minha vida aqui, ela já fez vários esclarecimentos aqui. Não, é porque esse tema, ela já falou, assim, quando o tema foi passado para mim, ela falou assim, não, esse tema é muito caro para mim, Ronaldo. Eu falei, então tudo bem, né? Então já sabia que ela ia fazer intervenções, mas são pertinentes. Então vamos seguir. Então, a gente tem que começar pelo regime jurídico único, né? Que para a gente conseguir chegar na conclusão ao final lá, que é o objetivo lá, que é indicado no manual da CGU, a gente tem que voltar para o estatuto do servidor, né? O regime jurídico, melhor dizendo, do Serviço Público Federal, que é a Lei 812, e ali está ali, né, a questão da proibição, no capítulo das proibições, artigo 117, inciso 10, que está lá, servidor é proibido participar, aí a gente destacou ali gerência ou administração da sociedade. E depois, exercer o comércio. Né? Então, nós vamos explorar isso daí, o que a CGU fala, quais os entendimentos. Como eu, voltando ao início da minha fala, lembrando nos anos 90 e etc., a gente não tinha orientação sobre isso. Né? O que era uma coisa, o que era outra. Quando eu analisava um processo administrativo disciplinar, e para dar parecer, ou até mesmo depois de um tempo, quando eu trabalhei um tempo na AGU, em comissões de processo administrativo disciplinar, a gente não tinha uma estruturação como tem hoje, não existia as corregedorias estruturadas, não tinha nada disso. A gente tinha que se valer de aqueles antigos pareceres vinculantes da AGU, que dizia o que era uma coisa, o que era outra, né? Então, hoje, vocês vão ver que a CGU ela já está avançando num ponto, né, que ela não está criando obstáculo, ela está ajudando a gente a clarear o caminho, né, e achar soluções para poder interpretar a lei da melhor forma, sem que o servidor, ou o professor, no caso, o pesquisador, melhor dizendo, infrinja a lei. Então, olha o conceito, né, que o servidor é proibido participar de gerência. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí vem o complemento, né? Exceto na qualidade de cotista, acionista ou comanditário. Então, ele pode ser o sócio, ele não pode ser, no caso aí, o administrador. Aqui é só um panorama das sociedades, né? Aí tem o Código Civil, lá, o que são as pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, fundações. Nós temos aqui um conceito do que seria a sociedade, né? Pessoas jurídicas constituídas, né, para construir bens, serviços, etc. Isso é um conceito importante, porque vocês vão ver outros tipos de sociedade, que a gente vê ali, ó, associações, fundações, os tipos de sociedades também. Então, isso também é importante, isso é uma questão técnica de direito comercial, civil, mas vocês vão ver lá na frente que tem uma questão de impedimento, que a CGU indica. Então, a gente coloca... Esse slide é um slide técnico, mas ele faz sentido naquilo que a gente vai ver mais adiante. E o que pode, né? O servidor pode participar do contrato da sociedade. Então, ele pode figurar no contrato, não há impedimento nenhum, o que ele não pode, né, como está salientado, é atuar na administração ou na gerência. E o que é permitido ao servidor, né? Isso são entendimentos também consolidados no âmbito da CGU, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tira dos entendimentos da CGU, que já estão consolidados. É interessante dizer que esses dias eu estava pesquisando um assunto na área disciplinar, e o assunto chegou no Supremo. E o ministro, acho que era o ministro Barroso, no voto dele, ele citou os entendimentos da CGU. Né, para a gente ver como a coisa mudou, né? A gente não tinha nada de suporte, hoje a CGU está tão estruturada, os entendimentos estão tão consolidados que o próprio judiciário, né, que antigamente esperava o judiciário dizer o direito, etc. Não, a CGU já está indicando caminhos, né? E a gente tem até dificuldade, às vezes, de achar jurisprudência, porque as coisas já param na parte administrativa, né? Eu pesquisando essa apresentação aqui da Ludmila, que eu tentei atualizar, a jurisprudência, a gente não tem mais... Não, a jurisprudência ela não, é aquilo mesmo, ela já está consolidada, mas no sentido de adotar as questões da CGU já está pacificado, né? Então, o que a CGU fala? Que ele pode figurar no contrato, ele pode participar em outras sociedades, ali, ó, em fundações, cooperativas, ele pode ter inscrição no CNPJ, né, consequentemente. E aqui tem um detalhe que eu tive que atualizar, eu até conversei com a Ludmila a respeito, essa questão da sociedade unipessoal.
né? A jurisprudência administrativa da CGU fala nessa EIRELI, né? A sociedade EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, né? Se não me engano. E ela não existe mais. Não, então, eu tive que atualizar ali, a SLU. Não é SLU de Belo Horizonte, não. Viu? SLU é Serviço de Limpeza Urbana, não é SLU, não. É aqui, é Sociedade Limitada Unipessoal. Então, por que a gente diz isso? Porque a empresa, o único sócio aqui é o servidor. Porque normalmente a gente pensa assim, uma sociedade, ele coloca alguém como sócio administrador e ele fica somente como sócio, né? Não sócio, não administrador. E aqui que é um sócio só? Ele é um sócio só. Ele pode, desde que faça a designação de um administrador e gerente diferente. Então isso é importante, né? Logicamente que se a gente for ver pelo lado prático, muitas vezes, se olhando uma configuração de um contrato social com mais de uma pessoa, fica mais fácil você designar o gerente, né? Mas nada impede que o servidor tenha uma sociedade limitada unipessoal. Aqui, com uma ligação direta com a questão da gerência, a gente tem o outro inciso, né? Que fala que o servidor é proibido de atuar nos atos de comércio. Isso também está muito ligado, vocês vão ver no entendimento da CGU mais adiante, qual o entendimento sobre isso e linkado com a questão do unipessoal. Então aqui, o que eu atualizei nessa apresentação foi esse enunciado aqui, que ele fala especificamente, né, porque a gente já tinha um entendimento mais amplo em relação à questão da gerência, né? E agora tem esse entendimento, já tem uns 5 anos ali, 2020, que é a questão de vedação do exercício do comércio. Então ele fala o seguinte, que quando você tem o empresário individual, não confundir o empresário individual com sociedade limitada unipessoal, são coisas diferentes. Então se você tem uma atuação como empresário individual ou como administrador de EIRELI, então a gente atualiza ali, né, o EIRELI para SLU, né, porque nessa época ainda existia o EIRELI. Então se você é administrador numa SLU ou empresário individual, isso entra para a questão da vedação do comércio. Então, tecnicamente, não é a gerência, é a vedação do comércio. Pode parecer a mesma coisa, mas a CGU faz essa diferenciação. Mais uma vez, sobre os pontos, né, que são permitidos, né, a questão de objetivo específico, constituição de pessoa jurídica, né, desconectar as atividades da empresa em sentido estrito, isso também é um entendimento da CGU, a participação de conselhos. Acontece, tem muitos professores, né? Na UFMG mesmo tem muitos que têm ligações com órgãos de governo, enfim, e aí existem conselhos administrativos, etc. Na CENEM tem um conselho de uma empresa coligada. Existe também essa figura que alguns servidores participam de conselhos, né? E ali a questão do gozo de licença para trato de assuntos particulares, né, que é conhecido na Lei 812, que qualquer servidor pode participar de gerência, e temos também aí especificamente na Lei de Inovação o artigo 15, né, que ele também tem a mesma modalidade, nós vamos ver adiante. Aqui só para ilustrar, aqui o que é permitido, né, associações, fundações, organizações religiosas, partidos políticos cooperativas, né? Porque por mais que a gente ache, mas isso é claro, não, muitas vezes existem consultas sobre essas questões. Logicamente que a gente tem que entender a questão de conflito de interesses, do cumprimento da jornada, no caso aqui, encargos docentes, né? Não sei se vocês chamam assim, das atividades, né? Porque você pode participar de um órgão assim pode, agora precisa ver se não vai atrapalhar nas atividades do servidor. Esse aqui é o entendimento do Ministério, aqui era ainda, né? Ministério do Planejamento e Gestão, 2018, né? Então, aqui são orientações mais específicas, aqui já do Ministério da Gestão, que fala das diretrizes, né? Do que pode e o que não pode, a caracterização da gerência. E aqui já começa uma questão sutil que muitas vezes é discutida, né? O fato de você
até mesmo figurar como gerente ou coisa parecida. A CGU ela tem um entendimento que essa gerência ela tem que ser de fato. Né? Então, muitas vezes a pessoa, mas ele está lá, inadvertidamente apareceu como gerente e tal, mas ele não exerce efetivamente isso. Então, esse entendimento é um entendimento do Ministério do Planejamento e Gestão e também é o da CGU. Então, vocês veem aqui no artigo 3º que ele fala aqui que a sociedade ela tem que estar em atividade, né? E que exista uma atividade efetiva, né? Agora, aqui a referência novamente da licença por trato de assuntos particulares, que está indicado no artigo 91. Sim? Também tem que ser uma atividade habitual. Importante dizer isso. Né? Então, o que eles vão constatar, e aí o Ronaldo vai falar sobre esse entendimento que está até no manual de PAD da CGU, né, é que eles olham essa habitualidade. Se é uma questão frequente, né, não é esporádico. Então, eles olham o que vai falar aqui agora, que é a participação de fato, né, Ronaldo? Exatamente. Então, aqui já isso aqui já não é enunciado, isso aqui está no manual, né? Eu pensei que era enunciado, mas tem um enunciado sobre isso também. Então, ele fala aqui que constar no contrato como mero sócio, né, não afasta por completo a possibilidade de enquadramento quando há indícios de que o servidor atua na administração ou gerência. Então, tem as duas coisas. Você figurar como gerente e não exercer, e você não figurar como gerente e exercer. Então, a situação, logicamente que a situação jurídica que consta no contrato era importante, é o indício, né? Mas a CGU ela tem esse cuidado de você entender que tem que haver a efetiva participação. Inclusive, aí acho que até citei aqui a questão da jurisprudência, né? Aqui, essa é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Não, é que Primeira Região? Primeira Região, Primeira Região. Então, ele fala o seguinte, que para a configuração da infração é necessário que o servidor figure de direito, né? Não só figure como de direito, mas o enquadramento é fático, não apenas de direito. Então, isso já está consolidado na jurisprudência. O Judiciário já entende assim, a CGU também e o Ministério do Planejamento. Essa é uma questão muito importante quando a gente tem uma questão desse tipo. Aqui o enunciado, né, do enunciado 9 da CGU, no mesmo sentido. Olha lá, é preciso que o servidor necessariamente tenha atuado de fato de forma reiterada. Né? É muito interessante, né, voltando à questão, né, da base de dados, das informações, todas as informações dos enunciados, os manuais, o site da CGU consta toda essa informação. Né? Então está fácil acesso. Hoje em dia a gente consegue ter todo esse entendimento. E o que a gente pode fazer para minimizar a questão do servidor acabar caindo nessa questão, né? Então, as boas práticas para o servidor, né? Então, não ser administrador ou gerente de que sejam cotistas, tal, isso é óbvio, a situação material. Não praticar o ato de comércio, né? No caso ali, a questão da empresa individual ou o ato de comércio que é até fora, né? Porque às vezes não precisa estar com a empresa formalizada. Aqui, a gente vai ter uma bifurcação, né, que a gente já começa a falar de conflito de interesses, que vai ser a outra parte, que no final elas vão se ligar, e a questão do cumprimento das funções inerentes às suas atividades. Então, esses 4 elementos, né, eu acho que o servidor, o pesquisador, no caso, tendo noção do que isso aqui representa, já faz grande diferença. A lei de inovação, né, a inovação da lei de inovação, né, só? A lei de inovação é inovadora. Trouxe aqui um dispositivo que já foi citado anteriormente, igual ao artigo 91 da lei 812, né, que o servidor pode tirar a licença sem remuneração para constituir uma empresa com finalidade de desenvolver atividade empresarial, né? Mas se ele não tiver de licença, ele pode também? Pode, né? Ele pode. E aí a gente começa a bifurcação ligando a questão da lei de inovação com
é a lei de conflito de interesse. Como você conciliar essa questão do pesquisador empreendedor, né, diante, vamos dizer assim, das amarras que nós temos da lei de conflito de interesse, né? Então, esse é o grande desafio que a CGU, junto com a AGU, através da Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação, estão trabalhando, né, e estão conseguindo destravar, né, voltando ao exemplo do professor lá, são questões que estão sendo trabalhadas para acabar com essas dúvidas do pesquisador, o que ele pode, o que ele não pode, como ele deve ser orientado, quais os caminhos que ele deve percorrer para poder se resguardar. Aqui um exemplo da questão da permissão normativa para licenciamento para spin-offs, né? Aqui no caso aqui é a questão do artigo 11 do decreto, né? Que o contrato de transferência pode ser celebrado com empresas que têm o seu quadro societário, aquela ECT pública, ou o pesquisador público daquela ECT. Né? Isso, apesar de estar na lei, melhor dizendo, no decreto, surtiu várias dúvidas. E também foi objeto do manual da CGU. Pode licenciar? Aí a gente começa a pensar, bom, pode haver conflito de interesse? Pode haver conflito de interesse. E aí entra toda a questão da CGU nos sistemas dela de integridade, né? A gente estava conversando hoje de manhã, eu até fazer um comentário breve aqui. Existe toda uma legislação que fala sobre integridade, né? A gente fala assim, integridade. Então a gente tem os sistemas, a gente tem as comissões de ética, a gente tem as auditorias, a gente tem as corregedorias, e existe hoje um normativo que fala sobre a obrigação que os órgãos têm de criar sistemas de integridade. E aí, antes de vir para cá, eu fiquei pesquisando alguns documentos na internet de algumas IFES, né, de algumas ICTs, sobre programas de integridade. E aí eu verifiquei que tinham programas de integridade muito bons, que falavam de corrupção, falavam de riscos, né, das determinadas atividades que poderiam causar conflitos de interesses, ou questão mais graves, questão de ausência de transparência, ou questão de integridade, mas eu não localizei em nenhum desses documentos, até comentei com a Ludmila, essa questão de você ter um canal, ou então monitorar essas questões dentro dos órgãos. Né? Então eu acho que é um ponto, não é obrigação da AGU, é uma obrigação da CGU, a questão da integridade, fiscalizar a questão da integridade, mas eu acho que é um ponto que os gestores têm que se ocupar para não atuar depois que o problema ocorreu. Né? Se você já tem uma questão de eventual conflito de interesse envolvendo principalmente o marco da ciência, tecnologia e inovação, eu acho que isso tem que ser monitorado, isso tem que estar no radar. Eu acho que os NITs, eles têm uma participação importante nisso. Eu acho que vocês vão ver lá depois, no final da apresentação, as consultas que foram feitas no CGU. Elas partiram, logicamente, de um problema específico, de alguma situação, envolvendo algum professor, alguma transferência de tecnologia, alguma questão, mas a participação dos NITs, né, voltando aos NITs, né, eu gostei, vou adotar aqui a fala do Dr. Mangueira, que o NIT é o órgão mais importante, né? E até isso, eu falei assim, mas o que o NIT tem a ver com conflito de interesses? Isso aí, não, se você está trabalhando dentro do marco legal, tem toda essa legislação, e você, como servidor público, você vê aquela situação, e pela legislação recente de integridade, que eu percebo que ela ainda não está introjetada nas entidades, né, eu não tenho acompanhado muito de perto, porque a gente fica muito afastado do órgão. Quando a gente está dentro do órgão, a gente participa mais de algumas... Trabalhar, como a gente está trabalhando, é maravilhoso, que a gente tem uma visão ampla sobre determinado ponto de como funciona em cada órgão. Mas, às vezes, a gente perde um pouco do que acontecia lá dentro do órgão. Né? Então, mas o que eu vejo é que não há uma preocupação com a integridade como ela deveria ser. Que a gente lê aqueles manuais, integridade, lei anticorrupção, e isso, aquilo. Só que isso tem muita importância hoje em dia. Né? A gente vê até nos nossos modelos,
de acordo de parceria e outros documentos, que a gente tem cláusulas lá de lei anticorrupção e tal, e existem parceiros, principalmente estrangeiros, a gente vê muito isso, né? Principalmente estrangeiros, principalmente Estados Unidos, né? Impressionante. Eles colocam cláusulas de integridade assim, que é maior do que o instrumento. O instrumento tem 8 páginas, a cláusula de integridade tem mais 8 páginas, não é? Eu estou olhando aqui para a Deolinda, a gente trabalha com a Fiocruz, e a Fiocruz ela tem parceiros no mundo inteiro, e laboratórios, e patentes de milhões e tal, e eles se preocupam muito com a integridade, com essas questões, e a gente parece que não, a gente só vai atuar quando ocorre o problema, ou numa preocupação individual, né? Isso é um problema do professor. Não, isso não é um problema só do professor. O professor tem que se preocupar se ele está infringindo. Não, tem que ter um sistema. E aí eu identifiquei essa fragilidade, fiz uma pesquisa rápida, mas não vi documentos muito bons, mas eu não consegui ver isso eu vi, eu de ontem para hoje, lendo, isso né? Eu pensei em integridade e tal, que a gente não colocou essa palavra na apresentação, mas eu acho que isso tá. Não tô... O microfone tá. Aqui. Isso que o Ronaldo está falando é muito importante, né? São as medidas institucionais que devem ser adotadas para poder exatamente executar isso aqui. E que o Ronaldo está chamando a atenção para esse ponto, que é importantíssimo, mas eu queria chamar a atenção que a gente tem que fomentar isso aqui. Não é as questões, os poréns, não são mas eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de que a empresa, eu tenho medo de licenciar. Gente, não. Hoje a gente tem mecanismos de cautela e todos os professores, pesquisadores devem ter conhecimento, por isso que a gente está trazendo aqui, e isso não pode ser um motivo para desmotivar os professores. Cria suas spin-offs acadêmicas, né? Porque a permissão da legislação está aqui. Inclusive, a gente até coloca esse artigo 15, parágrafo único, para falar que é o objetivo da política de inovação fomentar empreendedorismo, fomentar a gestão da PI, estabelecimento de parcerias, ou seja, está tudo conectado. Então, o que a gente está tentando trazer aqui é o seguinte, não deixem de criar, né, de disseminar a importância das empresas de base tecnológica. Muito importante. A legislação permite, inclusive, que essas empresas levem o conhecimento iniciado e construído dentro da academia, leve para fora. As empresas, as spin-offs acadêmicos vão tentar tirar isso da academia e levar isso para onde realmente a inovação tem que acontecer. E hoje, a gente, e isso que o Ronaldo está falando, temos mecanismos internos para os servidores poderem fazer isso com segurança. Tá? Então, estimulem isso nas suas instituições e também, por outro lado, a própria instituição tem que criar mecanismo para criar uma ambiência segura para isso poder ser realizado. Então, é o casamento das duas coisas, né? É o que aconteceu, que o Ronaldo iniciou a palestra falando, com um professor da UFMG, brilhante, mundialmente reconhecido. Professor, vou falar o nome dele, porque ele é, inclusive, meu orientador, foi meu orientador de mestrado, professor Ado Jorge Vasconcelos. Ele criou um nanoscópio, 20 anos de pesquisa, né? E eles precisavam tirar aquilo da universidade e botar no mercado, gente. Óbvio. E aí eles criaram uma spin-off acadêmica, que é a FAB-NS, está ancorada no Parque Tecnológico, a empresa. E ele, com medo, na época, já deve ter o quê? Uns 5 anos isso, mais ou menos. Não tínhamos o guia que o Ronaldo vai apresentar. Ele virou e, belo dia, eu olho no processo, ele saiu da empresa. Como assim, professor? O senhor saiu da empresa? Ele olhou para mim e falou assim, quero nada disso, quero problema nenhum, só quero que isso dê certo. Em 20 anos que eu trabalho com isso, não vai ser por eu estar nessa empresa que esse nanoscópio não vai fazer sucesso. Olha, gente, eu até arrepio. Eu disse, eu não precisava fazer isso, a gente fazia, pegava daqui, ancorava dali, né? Protegia, fazia documentação, fazia a consulta para a CGU, que o Ronaldo vai mandar, mas ele falou, não quero. O nanoscópio hoje foi licenciado para a empresa, para a spin-off, com base nesse artigo 11, parágrafo 1º, tá? A empresa não tinha servidor público, só alunos que hoje são, né, empresários, pesquisadores.
O nanoscópio foi capa da revista Nature, para vocês terem ideia do tamanho da importância dessa tecnologia. Foram realizados, acho que 12 contratos de transferência de tecnologia, cada parte do nanoscópio foi fatiada, porque eram tecnologias diferentes, foram 12, acho que 9 patentes e 3 programas de computador e uma marca. Marca também? Uma marca. Então foram 13. 12. Não, 13. É 13. É com a marca da 13. Com a marca 13. Eu sabia de 12, da marca eu não sabia 13. não. Foi a marca também foi. E hoje, para vocês terem ideia da importância disso aqui, a FAB-NS vendeu o nanoscópio para uma empresa multinacional alemã. O nanoscópio está na Alemanha hoje. E, voltando à origem, a do Jório só viu acontecer. Lógico que hoje ele está muito bem hoje, está morando no exterior, etc. Mas, enfim, trabalhando na área. Mas não precisaria ter feito isso. Não precisaria isso. Né? Hoje em dia, eu acho que a situação ia ser muito diferente. Então, gente, né, essa mensagem, esse artigo 15, a política e tudo que o Ronaldo está falando é isso. Estimulem, tenham coragem de estimular a criação das spin-offs acadêmicas. Elas são muito importantes. Tá? Então agora vamos passar para como evitar esse problema. Eu acho que a questão prática, né? Todo mundo está esperando as questões práticas. A gente tem que avançar para depois, eu sei, as pessoas querem fazer perguntas também. E aqui a gente já passa para a lei de conflitos de interesses, que é a segunda parte, que faz ligação, né, com a primeira parte, com os direitos e deveres do servidor público. É uma lei mais recente, 2013, comparado com outras legislações, né, na evolução. É uma questão também que muitas vezes a gente acha que isso está longe da gente, mas não está. Eu acho que a gente pensa, isso aqui é só para o alto escalão. Não. Né, quando você tem a questão por exemplo, competência, fiscalização, avaliação e prevenção, né? Isso aqui são mas não, nesse slide não confundi. Aqui são os pilares da lei, né? Melhor dizendo, as situações, a lei configura as situações que configuram os interesses, as regras, né? As competências de fiscalização da lei de conflitos e as sanções, né? E aqui estão os normativos. A lei, tem uma portaria da CGU de 2013 também. Essa portaria normativa, nós temos aqui uma que foi atualizada. Essa portaria normativa 106, essa aqui eu atualizei também, que ela foi atualizada. A gente tinha feito essa apresentação um pouco antes, tinha uma norma. Tem Comitê de Ética em Pesquisa, CGU, CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, não, de Ética Pública, melhor dizendo, estou com o CEP na cabeça, Comitê de Ética. Essas são o marco normativo dos conflitos de interesse. A quem é dirigido, né, nós temos aqui a Controladoria Geral da União. A gente está aqui nesse lado direito, aqui são os demais ocupantes. Muitas vezes as pessoas pensam que é só em relação ao alto escalão da administração pública, que é a Comissão de Ética Pública, né? Mas a gente tem que entender que o conflito de interesses ele é direcionado a todos os servidores aqui. As sanções, lei de improbidade e a pena da lei 812, dependendo da situação. E como analisar, né? Em um caso concreto, né? A gente tem que avaliar a questão do interesse público, né? E o interesse privado. A gente estava até discutindo também, a gente se depara na equipe muitas vezes com perguntas que muitas vezes levam a isso, né? A questão do conflito do interesse público e privado, que o servidor ele tem atividade dentro da instituição, dentro da academia, dentro do seu laboratório, e tem atividade privada, né, que ele vai ter a determinada liberdade, mas por ser servidor público, ele tem certas limitações. Aqui nós temos aqui os conceitos, né, do que é agente público, né, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente sem remuneração, tal, a atividade, né. O agente público, ele, né, logicamente, ele pratica atos da vida privada, e a gente tem que ter essa visão no último ponto ali, que a situação leva a um risco da ruptura de confiança que o Estado tem no agente público, influenciando negativamente o desempenho da função. Então, vocês podem ver que essa questão do conflito de interesse, ela está muito ligada com a outra questão,
né, que a gente estava falando, do regime jurídico. Então, as duas coisas se casam. Muitas vezes as pessoas falam, mas é só questão disciplinar. Não. Muitas vezes você resolve na questão do conflito de interesse sem ter que abrir um processo disciplinar, né, o medo de um processo disciplinar que fez o professor Ado Jório abandonar a pesquisa dele. Então, essas questões, quem faz isso, como é feito isso, a questão da avaliação do conflito de interesse. Né? Quais são as principais situações? A gente tem aqui informações privilegiadas, isso é um ponto sensível na área de pesquisa, né? Porque a lei de conflito de interesse ela é geral, mas a gente pinça essa questão das informações privilegiadas como uma questão que tem que ser avaliada, atuar como intermediário e praticar um ato de benefício da pessoa jurídica em que participa o servidor. Né? Então, esses 3 pontos são muito caros à CGU quando ela vai fazer a análise do caso prático da questão do conflito de interesses. Aqui, é o que a Ludmila estava falando no início sobre a questão da governança, a gente estava falando da integridade, etc. Esse é o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses, SECI. Quem conhecia já o SECI? Nenhum servidor aqui. Esse aqui é usuário do SECI? Você é usuário do SECI? Não. Pois é. Olha só. Nós estamos num auditório aqui com bastante gente, ninguém nunca ouviu falar do SECI. Essa página está um pouco desatualizada ali, você nem precisa fazer cadastro mais. Do lado esquerdo eu verifiquei, você entra com a sua senha do SouGov, entra no SouGov ali, já entra direto. Porque antigamente você tinha que fazer um cadastro e etc, etc. Mas a página é essa daqui. Então ali, olha só, você tem as informações básicas, né? Por que a CGU fez esse sistema, né? Quem que vai fazer a análise disso daí dentro da entidade? Né? Como é que funciona o CECI? Né? Quem que faz esse filtro? Né? O servidor entra no sistema, faz a solicitação e isso vai para o RH do órgão entidade de lotação. O RH. Só falar uma coisinha. Essa solicitação, gente, é o seguinte, não dá para a gente... Primeiro, essa é uma competência que não é da Procuradoria. Você vê que é uma competência da Controladoria Geral da União e do próprio, vocês vão ver ali, órgão de recursos humanos identificado pela instituição. Tá? PGF, AGU, não tem competência para falar se aquela situação ou não pode ser potencial de conflito de interesses. Quando o servidor ele faz a consulta, ele tem que narrar a situação que ele está submetido. Então, outro ponto importante é falar o seguinte, não dá para a gente padronizar situações em tese. Cada situação é uma situação. Tá? Então, tem que narrar exatamente aquele caso para ser avaliado. Então, tem que contar tudo mesmo, juntar documento, etc. Tá? É só esse ponto, Ronaldo, que eu acho importante falar que cada caso é um caso. Não, cada caso é um caso, porque às vezes você fala mas pode fazer isso, vale para tudo. Não. Existem situações e situações. E para validar isso, né, porque uma dúvida que se vocês forem ler toda aquela legislação, lá, você fala, qual que vai ser o link, né? Vai ser a corregedoria? Não, eles colocaram o RH. Então, o RH, ele tem essa função, né, de fazer a análise, fazer o juízo de admissibilidade, né? Ali está dizendo, pode ser designado outro órgão interno, de repente pode ter um ato normativo interno que faça isso para outra entidade. Existem, por exemplo, na UFMG a corregedoria ligada ao RH, a unidade seccional unidade de correição que é ligado ao RH. Então, ela tem uma expertise nisso, né? Então, o RH, mas qual área do RH, né? Então, aí tem que ver internamente como isso está sendo feito. Aí tem as situações de se há conflito, vai para... Se não há conflito, se há ou se não há conflito, se ele pode ser mitigado ou não, porque tem essa questão, né? Você tem... E aí, o RH, ele registra a resposta no sistema e autoriza. Se há o conflito, vai para a CGU, e a CGU faz a análise. Se tem conflito de interesse, se não tem um conflito de interesse, e se pode ser mitigado. O que interessa para a gente é essa questão, né?
Porque a questão na lei de inovação, né, se a gente for ver claramente, assim, bom, essa proximidade do público e privado dentro da entidade, da atividade, isso, na cabeça das pessoas, gera a ideia de que há o conflito de interesse. E há um indicativo forte, realmente, que há o conflito, pode haver conflito de interesse, né? Porque existem pessoas que são extremamente honestas e tal, que no professor do Jorge, que não quero nem que pensem, né? Agora tem pessoas que querem se locupletar, querem se aproveitar, e enfim. Então, cada caso é um caso, a gente não pode julgar nada a priori. Ô, Ronaldo, só um, mas aproveita que é o último, tá? Não, mas tá acabando. É o seguinte, gente, olha que interessante. A CGU, quando você faz a consulta no sistema dela, a consulta volta para a sua instituição. Né? Por que isso? Tem toda uma lógica disso. Quem que vai saber que hora que você trabalha, qual que é o seu regime de trabalho, o que você faz, se você está regular com ele, qual a sua carga didática, quais projetos de pesquisa que você faz, né? Quais submissões, ou seja, faz todo um sentido. É o RH que tem que correr atrás disso, ir atrás do departamento do professor e fazer um panorama da situação. Tá? Feito isso, a própria instituição, né, Ronaldo, no órgão que foi designado para ter essas atribuições, ela pode verificar e falar assim, gente, não tem problema nenhum. Né? Então, o que ela vai fazer? É o que acontece normalmente. Esse órgão que cuida dessa parte, ele tem um termo, que normalmente tem vários nomes. Chama termos de salvaguardas, né? No qual, termo de compromisso, no qual já tem lá escrito que o servidor se compromete a não praticar inúmeros atos. Né? Se quiserem, depois eu tenho até uns modelinhos, posso mandar para vocês de curiosidade. E aí, é o compromisso. Se ele assinar aquilo ali, e aí, como é que vai fiscalizar? Gente, não tem como fiscalizar. Vamos ser realistas, né? Mas, o que mais tem hoje em dia é denúncia, né, gente? Né? O coleguinha adora, né, fazer a denúncia. É isso, a pessoa assinou e se comprometeu, né? Servidor público assinando, a gente sabe que tem o quê, gente? Então, é isso. A pessoa vai pensar 1 milhão de vezes antes de fazer alguma coisa errada. Agora, se o próprio órgão de recursos humanos ficar na dúvida e não quiser nem fazer isso, aí ele vai subir para a CGU. E o processo tramita lá. É o caso aqui que aconteceu aqui na FMG. Então, eu fiz uma pesquisa no site lá, nessa época, acho que foram 3 processos. Foram 3 processos, né? Eu até fui pesquisar a base de dados da CGU, consegui achar esse, né? E mais 2 casos, mas são muito similares, então eu trouxe só esse aqui. Então, esse aqui é uma análise de consulta feita pela CGU. Então, ela consulta, professor, né? Integrar quadro societário de empresas sublicenciadas de tecnologia da FMG. Quer dizer, a UFMG ela sublicenciou, né, ela transferiu, fez o licenciamento da tecnologia para uma empresa que era um dos sócios era professor. Eu mesmo peguei um processo, não sei se eu estava na equipe, ou eu estava na UFMG ainda, acho que foi um desses aí. E eu fiquei impressionado assim com a instrução do processo. Você via claramente lá que tinha tudo documentado lá, o professor ele era sócio da empresa, aí você tinha todos os documentos de consulta e etc, e essa resposta que está aqui. Então, olha, a análise da CGU, risco de conflito de interesses mitigável. Né? Porque o interessante que a gente está tentando dizer aqui, da boa vontade da CGU, é que ela está buscando ajudar as entidades. Né? Então, quando você vê um potencial conflito de interesse, a gente, como a Ludmila falou, você assina alguns termos, né, de compromisso para você mitigar isso e possibilitar que o pesquisador possa fazer isso. Né? Você não pode falar assim, não, pode dar problema. Não, pode dar problema, mas muitas vezes a gente reclama, né? Eu lembro, a gente vê entre os gestores, assim, não pode. Não, aqui está dizendo pode. Liberdade versus responsabilidade. Quer fazer? Você tem que fazer a questão, o desenvolvimento e tudo, com responsabilidade. Então, o interessado formulou a consulta sobre eventual existência, né? Em sede de análise preliminar, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos entendeu pela incidência do risco de conflito de interesses. Então, ela falou, tem conflito de interesse.
Ela teve um entendimento restritivo. Olha só, o próprio RH do órgão falou assim, não, há conflito de interesse. Olha lá, em sede de análise definitiva, quer dizer, foi para a CGU, né? Ela entendeu que a atividade pode acarretar, está dizendo que pode acarretar? Sim. No entanto, entendeu que esses podem ser mitigados caso o interessado, mediante assinatura de termo de compromisso, junto à pró-reitoria e à chefia, se comprometa a obedecer alguns condicionantes. Então, ali, nesse termo de compromisso, estão indicados quais são as condutas, não pode fazer isso, tem que evitar isso. Existem posturas que podem ser tomadas, né, para mitigar e realmente afastar aí aqui a prevenção, aqui, né, temos boas práticas, né, está falando aqui, mecanismo de prevenção, o dever de agir do servidor, o servidor pode tomar iniciativa, edição de normativos internos, a gente acabou de falar. O sistema de integridade. Né? Eu acho que aqui faltaria a gente colocar a palavra integridade aqui, que eu não sou da área, não sou da CGU, mas eu acho que deveria estar, né? Criação de rotinas de procedimento de governança, para mim também está na integridade, o termo de compromisso, segregação de funções, que muitas vezes o cara quer cobrar o escanteio e cabecear, né? Fazendo uma analogia futebolística, não dá. Então, chega o ponto do pesquisador ser pesquisador e ser coordenador do núcleo de inovação e estar lá negociando com ele mesmo, até que mas sócio da empresa. Pode acontecer, pode acontecer. E em entidades menores, com mais, né? E se for o caso, né, você pode até chamar pessoas de fora, se for a questão técnica, porque tem a questão técnica também. Não sei se a gente colocou aqui, muitas vezes, avaliação técnica de projetos ou coisa parecida, existem muitas unidades que fazem essa segregação de funções também, muitas vezes para evitar essa questão de conflito de interesse. Você chama um parecerista de fora, isso acontece. Né? Aqui, decisões colegiadas, sempre. Né, evitar as decisões individuais. Eu acho que nesse processo mesmo do FMG teve decisão colegiada, se não me engano, não deixar, como se diz na gíria, né, o cara matou no peito, né? Não, vai decidir sobre a questão de conflito de interesse? Não, eu acho, não. Você põe no colegiado, põe em discussão, né? Por isso que é importante a edição de normativos, rotinas, etc. Aqui, a decisão do mérito científico relacionado ao projeto. Então, recomendado que a ICT envolva a situação de outro especialista. E aqui é o famoso manual que foi lançado, o guia, né, melhor dizendo, manual, guia de entendimentos, está disponível na internet aqui, e ele teve participação ativa da Controladoria Geral da União e da Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Alguns dos membros da equipe faziam parte, e aqui, tem até uma... Pode falar, de Olinda. Agora falando enquanto membro da Câmara, né? Esse guia, ele não está concluído, tá, gente? Ele está em constante desenvolvimento, porque nem sei quando que se em algum dia ele vai ser finalizado, porque as questões de conflito de interesse, elas vão surgindo no dia a dia da nossa vida, né, no funcional. Então, ele está sempre em constante desenvolvimento e sendo elaborado ainda. Estamos ainda trabalhando numa nova questão que está surgindo. É uma só? Não, uma de cada vez. Não, nesse aqui são 4, né, se não me engano? Sim. São 4 pontos. Mas, por exemplo, esse guia, ele já criaria salvaguardas, no caso do exemplo que a gente deu aqui, né, da questão do sublicenciamento, que está expresso na lei, mas, né, tem aqui... Não, só para terminar. Então, porque ele fala da questão de você ter, da empresa, do pesquisador, sócio, ter acordo de parceria. Né? Então, ele avançou nesse ponto, né? Além do sublicenciamento, ele colocou a empresa como parceira no acordo de parceria. Então, o guia é tão interessante que ele fala assim, na situação A está de licença, na situação B não está de licença, né? Porque tem isso também, né? Vocês já estão pensando, eles já tentaram fechar todas as possibilidades. O interessante foi isso, porque
Porque o que acontece? Muita gente fala assim, no começo, quando saiu o marco legal, o pessoal, não, vai ter vários professores que vão sair para abrir empresa. Eu ouvi isso. Não aconteceu isso. Nós não vimos isso. Né? Muita gente fala, agora pode sair para abrir empresa. Eu conheço alguns casos, mas não foi na proporção que a gente imaginava. Então, o interessante do guia, na minha opinião, é mais em relação àqueles que não pediram licença, continuam e estão, né, dentro da atividade. Não, só para seguir a linha do que disse a Deolinda, que vejam que se trata de um guia de entendimento sobre conflitos de interesse e outras interpretações na aplicação do marco legal do CTI. Então, assim, o guia, ele na verdade se tornou o veículo desses entendimentos conjuntos entre PGF e CGU sobre o marco legal do CTI. Tanto que os assuntos sobre os quais nós tratamos mais cedo, como a questão da captação, gestão e aplicação das receitas próprias, a questão do teto, tudo isso vai ser transportado aqui para este guia, né, que é um guia que está em constante atualização. É isso que a gente vai apresentar. A equipe toda está aqui para tirar dúvidas. Então é isso aí. Alguma pergunta? Aproveitem aqui, ó. A equipe, ó, vocês viram aqui que são 3, né? Três que participaram da confecção do guia. Ó, 3 autores do guia estão aqui, ó. Bom dia, colega. Queria saber como é que fica a situação do MEI. Pois é, eu pesquisei essa questão do MEI, quando eu fui fazer aquela alteração ali do EIRELI para o SLU, eu não encontrei nada nos entendimentos da CGU. Mas eu particularmente entendo que não poderia. Né? Teria que ser o SLU ou... Você pode dizer, mas o MEI, ele poderia, em tese, ter um administrador, se o SLU pode, tal. Eu, particularmente, eu acho que caberia até uma consulta à CGU nesse ponto. Mas eu não encontrei. Eu pensei nisso também. Que você tem empresa individual, você tem o MEI, você tem o antigo EIRELI, né? Mas eles não falaram, eu não encontrei nada nos entendimentos da CGU que falasse do MEI. Mas, na minha visão, eu acho que cairia ali na vedação do comércio. Aí teria que ver caso a caso. Obrigada. Boa tarde, obrigado pela apresentação, parabéns à equipe toda. Eu conversei rapidamente com a Ludmila, né, fiz uma pergunta para ela, mas como foi muito rápido, eu queria ampliar, refazer a pergunta, né, que eu acho que tem um tempo maior aí para esclarecer esse questionamento. Eu sou do IFPA e eu, com um conjunto de professores, criamos uma ICT privada sem fins lucrativos. Conseguimos qualificá-la como OS do governo do Estado. E pedi a minha cessão para a OS, já estou cedido. É possível ser cedido para uma OS sem nenhum problema. Aí a pergunta é, existe conflito de interesse de eu ter participado eu ser um sócio fundador da ICT e ser cedido para esta ICT, existe algum conflito de interesse? Não, eu vou falar o que eu entendo. Por si só, não. A gente tem que ver, você viu ali, até nas sociedades, você é sócio. Ele vai ver a questão de fato. Então, por exemplo, você está nessa OS, tá? E você é professor licenciado daqui tá para a OS. Foi cedido para a OS. A questão que eu acho que caberia aí é uma questão muito interessante. Uma consulta à CGU, porque não é uma entidade com fins lucrativos, né? Para configurar, professor, qualquer situação de conflito de interesse, você tem que ter uma situação concreta
concreta acontecendo no relacionamento entre a OS e o Instituto Federal do Pará. Ou uma parceria, ou uma transferência de tecnologia, tem que ter alguma situação em concreto. O simples fato de acontecer, de você ser cedido para trabalhar, passa ao largo do conflito de interesse. Hoje não temos nenhuma parceria não convênio, nada, mas no futuro pode haver. Aí é pegar essa situação em concreto, por isso que eu disse aquela hora lá, que você tem que descrever a situação, né? E submeter essa consulta, porque aí eles vão te falar, olha, não tem, mas era bom você assinar um termo de salvaguarda para não ter problema. E essa situação dele de cessão, uma situação muito peculiar, né? Eu acho que a legislação de conflito, ela não trata, ela trata de aposentadoria, que é o desligamento definitivo, mas uma cessão, né? Será que a gente interpreta igual uma aposentadoria? Eu acho... Ele enquadraria como se fosse a licença. A licença, né? Mesmo de licença, você tem que fazer a consulta. No caso dele, sim. Eu acho que caberia a consulta. Não, mas o vínculo continua. É o vínculo. É o vínculo que se mantém. Eu concordo contigo. Acho que ela não existe em tese. Só para corroborar o que a coordenadora falou, né? Eu tenho entendimento já há algum tempo de que o conflito de interesse, salvo expressa previsão legal, que não é o caso, ele não existe em tese, ou seja, não precisa de alguma relação jurídica concreta entre a ICT e a entidade privada para que esse vínculo possa eventualmente vir a se configurar, mas a priori não existe, nesse momento não. Obrigado. Estou aproveitando que o nosso procurador está aqui, né, o Aldenor, e aí já esclarece as coisas uma vez. Obrigado, tá, gente? Agora, só trazer um ponto sobre a pergunta anterior do MEI. O MEI é uma forma de organização, né, de constituição de pessoa jurídica, é muito peculiar, né? O MEI ele não pode ter sócio, o MEI ele só pode contratar um empregado. Então, eu tenho dificuldade de enxergar a possibilidade de você delegar para este único empregado a gestão da pessoa jurídica, né? Que era o que seria o que afastaria, né, possivelmente o conflito de interesses ou a possibilidade de não o impedimento de ser gerente, né? Eu pensei na mesma forma. Eu fui estudar, né, por conta da questão do EIRELI e tal, e eu vi realmente isso. Ele só pode ter um empregado. E aí a gente tem dificuldade. Um salário isso, mínimo, é muito limitado, né? Então eu falei, bom, ele é muito similar ao empresário individual. Então, agora, a questão do CECI, ele funciona, viu? Isso aí pode fazer né, Ludmila? A gente viu que realmente funciona. Há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, quando ele foi instituído, ele demorava um pouco para responder, mas eles respondiam efetivamente. Então, eu conheci vários pesquisadores no outro órgão que eu trabalhava, que o pessoal fazia pesquisa, o pessoal vinha atrás de mim e falou assim, olha, eu posso dar minha opinião só, mas oficialmente você vai ter que entrar no sistema, né? O sistema foi bom porque ela disse que tudo cai na procuradoria, né? Tudo cai na procuradoria. Pode, não pode, mas tinha uma segurança muito grande, né? Continua tendo muita segurança. E eu acho que esse sistema, não só para os servidores da área de pesquisa, mas para qualquer servidor de qualquer área, vislumbrou uma questão, vai para o sistema. E tem as comissões de ética também, que é um instrumento também que muitos órgãos não funcionam, né? E eu acho que deveriam funcionar mais. As comissões de ética interna também, né? Que também são são orientativas, etc. São importantes. A gente está até vendo que a nossa AGU está construindo, né? A gente está construindo interna nosso órgão na AGU. Eu acho que reformulando, porque passou da hora, eu acho que. E a gente vê, eu acompanho muito aqueles boletins da área de correição da AGU. E você vê que tem muitas consultas, que eles recebem consultas também, né? Na área de correição. E muitas vezes, muitos assuntos que se são de conflito de interesse, eles afastam, eles não respondem. A área de correição, ela não responde, ela manda para a comissão de ética, e se for conflito de interesse, eventualmente. Então, as comissões de ética também são muito importantes, eu acho que nesse panorama aí.
E qual é a orientação? Porque, assim, no caso, a gente trabalha com incubação de empresas, a gente estimula muito, né, os professores, os alunos a criarem empresas. E aí, quando esses pesquisadores vão na Progep, tem um monte de entraves. Você não pode ser sócio 60%, 70%, e a gente entende que é o seguinte, a cota, ela depende do quanto que você investe, né? Então, assim, se eu tenho mais recurso do que o aluno, claro que eu posso ser dono de 60%, 70%, 80%, pelo menos no primeiro momento, até que você faça um contrato que, a partir do momento que o aluno vai desenvolvendo mais, ele pode conseguir mais cotas, né? Só que aí tem esse entendimento da nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas sobre a quantitativa de cota. Totalmente, né? Aí qual é a recomendação que a gente solicita? É uma questão institucional aí, mas eu não vejo base legal para isso. Não tem, a lei não traz nenhuma restrição quanto à quantidade de cotas ou quanto ao percentual do capital social da empresa. Inclusive, eu vou adiante, assim, ó, existe a possibilidade de que ele tenha 100% do capital social. Olha SLU, o caso da SLU, né? Então, assim, mesmo que seja uma sociedade limitada, por exemplo, que tem mais de um sócio, ele pode ter 99%, o outro ter 1% e ele não fazer a gerência da sociedade. Então, essa restrição, ela não existe. Chegamos, então, portanto, ao fim dessa primeira jornada do Motirô. Que nasceu de uma necessidade que ficou muito explícita aqui, que a gente possa discutir, debater e principalmente se educar, se letrar, para que ninguém mais, ou cada vez menos gente queira falar por nós, sobre as nossas visões. Então, que a gente possa absorver o conhecimento que está aqui, sabendo que existem muitas idiosincrasias, muitas características singulares de quem está aqui na Amazônia. A começar pelo preconceito horroroso, né? Como se a Amazônia nós não soubéssemos exatamente o que aqui estamos fazendo. Então é muito importante ter discussões das que vocês trouxeram aqui para nós todos. Somos muito gratos que tenhamos iniciado essa programação com vocês. Mas eu gostaria de convidar para finalizar esse primeiro dia aqui o diretor da FADESP, professor Roberto Ferraz Barreto, a coordenadora da ECTI, vou chegar lá, professor, olha a ansiedade, a doutora Ludmila e a procuradora federal junto ao UFPA, a doutora Fernanda Monte Santo, para finalizarem oficialmente esse primeiro Motirô. Obrigada, viu, gente? Tá. Eu só queria dizer para a Jane, nós estamos em maioria, 2 mulheres na mesa agora. Estava reclamando no começo. Alô? Bem, uma enorme satisfação, né? Eu repito o que disse ontem na abertura do evento. Ter a FADESP e a nossa universidade como grandes parceiras na promoção deste evento, né? Então, Fernanda, enquanto procuradora federal, já havia entabulado uma conversa com a nossa equipe, com a nossa coordenadora, né, sentindo na procuradoria o quanto é necessário essa troca, e nós estávamos justamente esperando orçamento para isso, quando o Roberto esteve com a Ludmila em um evento e se propôs a trazer essa equipe maravilhosa, da qual eu me orgulho, não é? De fazer parte, enquanto instituição, Procuradoria-Geral Federal,
de ver pessoas tão qualificadas e dispostas, porque muitas vezes nós temos a qualificação. Isso é não apenas no que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação, mas aqui dentro da nossa instituição, muitas vezes temos pessoas super preparadas, mas que não se dispõem a fazer o diálogo. Não é? Diálogo que, para nós, significa o assessoramento, porque são os técnicos da área, acham que sabem mais do que todos e que, portanto, nem deve passar o processo pela Procuradoria, nem deve fazer um diálogo. E, com muita humildade, eu digo, eles são as pessoas que entendem do que significa ciência, tecnologia e inovação nos contornos jurídicos. A eles, a partir de agora, a universidade buscando, né, na linha, quem vai buscá-los, que seremos nós, enquanto Procuradoria, a fazer esse diálogo. E vocês já viram que a equipe está realmente disposta, né? Eu digo que isso é muito importante, estar disposto. E nós temos a gestão da UFPA disposta, nós temos a FADESP como nossa grande parceira, valorosíssima parceira, disposta, e a Procuradoria Federal, através de mim, dos meus colegas, né, disposta a receber a todos e fazer o encaminhamento. Ludmila e meus amigos, não é? Eu não sei onde está o meu chefe, está ali no cantinho. Muito obrigada, muito obrigada. E eu espero que a gente possa, o mais brevemente possível, trazê-los numa outra roda de conversa em assuntos que talvez agora a universidade motivada, não é? Os pesquisadores motivados por este evento possam participar mais efetivamente da forma como nós gostaríamos, não é? Com o engajamento necessário que nós gostaríamos que já tivesse sido desde este primeiro momento. Mas tudo vai, não é, aos poucos se consolidando. E então é de agradecer a vocês, tá? Pela parceria, por este apoio imensurável que vocês estão nos dando. Tá? Obrigada, amigos. Belas palavras. Obrigada, querida. Gente, eu só tenho que agradecer, e posso falar de coração, e posso falar em nome dos meus colegas todos que estão aqui. Professor Roberto, que dia feliz que nos encontramos em Brasília. Professor Roberto, no final do evento, chegou quietinho. Eu sou o Roberto, lá da FADESP, da UFPA. Muito prazer, professor. Né? Já estive em Belém, né, ano passado, uma cidade linda, amei. Então, assim, né, tem coisas que não acontecem por acaso, né? Então, esse encontro, ele não aconteceu por acaso, e hoje estamos todos aqui, a equipe inteira. Só tenho a agradecer, professor Roberto, Fernanda, né, por confiar tanto no nosso trabalho, viu? Obrigada. Professor Gilmar, né, pena que ele não está aqui hoje, mas transmitam, por favor, né, nosso abraço, nosso carinho, e saibam de uma coisa, né, a gente tenta transmitir o conhecimento, mas quem aprende muito somos todos nós, tá? Esse aprendizado que nós tivemos aqui hoje não tem preço. Por isso que, quando eu falei assim, professores, Fernanda, eu queria levar a equipe toda, né? Porque o que nós aprendemos aqui hoje, né, e ontem, nesse evento, nós vamos disseminar e aplicar. E conhecer a realidade de vocês, né, em loco, não vai ser a mesma coisa de eu chegar em Belo Horizonte, se só tivesse eu, e fizesse uma videoconferência e contasse o que eu vi.
O aprendizado presencial, o contato, a conversa do corredor, gente, isso é insubstituível, tá? Então, queria agradecer muito essa oportunidade, dizer que vai ser uma imensa satisfação trabalhar com a UFPA, com o Núcleo de Inovação, com todos vocês, com o Instituto Federal também, uma enorme satisfação. E mãos à obra, né? A gente procura trabalho, tá? Não se assustem, a gente procura trabalho. Então, a gente vai atrás de vocês, sim. E esse é o nosso papel, tá? Muito obrigada novamente, espero revê-los em breve, tá? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, né? Obrigado. Deixa eu dizer, o presidente Lula que tem um hábito de sempre dizer o seguinte: gasto com educação é investimento, gasto com eventos numa instituição, né, é investimento. Então, eu não me preocupo com isso, ainda mais sabendo o tema, né? Porque, olha, eu leio muito a Lei de Inovação, né? O Marco Legal, né? Todos que trabalham comigo, veem lá, né, a minha leizinha toda arriscada, que eu fico buscando ali soluções para vários impasses que surgem às vezes, né? Quando a gente começa a conversar possibilidades, né, de negócio na FADESP, que a fundação, ela faz negócio também, né? Porque quando a gente falou tanto aqui de custo operacional, LOA, né, DOA, né, a gente tem que embutir ali, né, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, né? A gente não tem finalidade lucrativa, mas a gente também não tem finalidade deficitária, né? Então a gente precisa buscar, sim, que haja um retorno para as instituições, e a gente, em todos os momentos, está fazendo apoios, né, para as instituições com o que a gente tem a cada ano de superávit na fundação. Então, essa ação que a gente está fazendo agora é uma ação que está dentro, né, da proposta Mutirô, né, que é da gente melhorar, né, qual é a nossa linguagem que você usa de letramento, né, na COP. É o letramento na questão da inovação. Porque todas as falas aqui, né, do nosso pessoal, de modo geral, passa que o pessoal não tem informação, né, que não sabe, né, sabe como funciona, né, ou como deve funcionar. Então, eu ontem falei, né, sobre isso, inclusive, na resolução da universidade, né, que define a relação entre a fundação e a UFPA, e nas outras, porque também nós somos fundação de apoio de 11, né, IFPA, Unifespa, todos, UFRA, o pessoal precisa rever tudo isso aí, para que se tenha bolsa de inovação, né, o pessoal só fala de bolsa de pesquisa, extensão e ensino, né, ninguém cita a questão da bolsa de inovação, porque não está como política de inovação consolidada dentro dessas instituições. E aí nós estamos falando de UFPA, que é a maior do norte, né? Entendeu? Mas as outras também, né? Museu Guild, né? A Embrapa, né? O Evandro Chagas, né? Todos que nós somos fundação de apoio. O próprio INPA, né, Sensipan, né, e assim por diante. Então, a gente fica muito feliz, viu, que a gente tenha, pela FADESP, junto com a universidade, com o apoio da Procuradoria, né, da doutora Fernanda, que foi, né, essencial nessa articulação toda, consolidando um momento inédito nessa universidade, que é de parar, né, para a gente pensar todo o regramento de ciência e tecnologia e buscar, né, as nossas perspectivas de futuro, né, em relação a isso. Então, né, vocês deram para nós
né? É porque eu sou péssimo de nome. Ontem eu já estava trocando o nome da doutora Ludmila chamando de Camila. Então eu não vou me arriscar, né, nos nomes, mas todos vocês que vieram aqui, gente, né, muito obrigado, entendeu? Vocês deram, né, uma contribuição, como eu disse, inédita para nós, né, nessa pauta. Muitas dúvidas, né, que a gente tinha, né, e, né, algumas aumentaram, mas a maioria, né, a gente sai daqui, entendeu, assim, satisfeito, né, e feliz. Aí eu digo mais uma vez que é, né, um dia feliz hoje para nós também. Naquele dia foi o nosso encontro, tá? Então, que na nossa despedida, né, é um dia feliz, tá? Muito obrigado a todos. Aí, né, agradecimentos a todos da FADESP, né, aos professores que foram à FADESP, né, para ver algum projeto e que o pessoal estava para cá. Né, eu peço desculpas, né, mas é, né, em função, né, dessa realidade que para nós é muito importante. Tá? Muito obrigado e que a equipe, né, volte para casa com toda a segurança, né, tranquilos, tá bom? E que a gente está aqui à disposição sempre que possível e quando nós precisarmos, né, nós vamos lá novamente pedir o apoio de vocês, tá bom? Obrigado, gente.